Olá! Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar um suco calmante intestinal. Na verdade, um suchá, que é uma terminologia usada quando a gente mistura chás com as propriedades dos sucos. Nesse suchá, nós vamos utilizar as propriedades da camomila, que é um chá que acalma o intestino, ajuda a aliviar nos gases, melhora a digestão. Então nós vamos fazer o chá com 240 ml, uma xícara de água, para uma colher de sopa do chá de camomila. Eu gosto de comprar ele a granel, mas também poderia ser o sachêzinho. Essa receita faz parte do meu e-book 20 receitas de sucos e suchás detox. Quando o intestino está inflamado, quando a pessoa tem um diagnóstico, por exemplo, de síndrome do colo irritável, quando a pessoa apresenta quadros de diarreia constantes, ou até mesmo quando a pessoa passa por um processo de toxinfecção alimentar e tem aquelas diarreias agudas, é importante a gente caprichar nas fibras solúveis. Para vocês entenderem, existem dois tipos de fibra, as solúveis e as insolúveis. As fibras solúveis, como o próprio nome já diz, elas são solúveis na água do intestino. Então elas formam um gel. Esse gel acalma a parede do intestino. Então nesses casos de diarreia, nesses casos que o intestino está inflamado, é muito importante a gente priorizar as fibras solúveis e evitar as fibras insolúveis. As fibras insolúveis são as cascas, os bagaços, as sementes, elas geram resíduo. Então imagina a gente comendo a casca da maçã. A casca da maçã, por mais que a gente mastigue, por mais que a gente bata a casca da maçã no liquidificador, vai gerar um resíduo. Esse resíduo, ele não é solubilizado na água do intestino, ele não vira um gel, ele fica intacto. E esse resíduo é como se fizesse um estímulo, uma cosquinha na parede intestinal. Quando a pessoa está com o intestino inflamado, isso não é bem-vindo. Então, essa cosquinha, esse movimento da fibra insolúvel, ele gera um maior peristaltismo intestinal, fazendo com que a pessoa vá mais vezes ao banheiro. Então, a fibra insolúvel, casca, bagaços, sementes que geram resíduo, é muito interessante para quem está com o intestino mais ressecado, para gerar esse estímulo para a pessoa ir mais vezes ao banheiro. Lembrando que, independente do tipo de fibra, é sempre importante a hidratação. Então vamos pensar aqui na maçã, a casca é insolúvel, a polpa é fibra solúvel. Imagina a gente fazendo a raspadinha para o bebezinho da polpa da maçã. Aquele purezinho de maçã, ele é fibra solúvel. Então muito interessante para quem está com diarreia, para quem está com o intestino inflamado. E entre a casca da maçã, que é fibra insolúvel, e a polpa da maçã, que é fibra solúvel, a gente tem a maior concentração de pectina, que é uma fibra solúvel. Ela forma um gel no nosso intestino, ela se solubiliza na água, acalmando esse intestino. A fibra solúvel também é maravilhosa para captar colesterol, captar triglicerídeos vindos da dieta, da alimentação. Então, entre a casca da maçã e a polpa, a gente tem grande quantidade de pectina, que é muito interessante para as pessoas que estão com o intestino inflamado. E aí, como que a gente vai aproveitar ao máximo essa pectina? Batendo essa maçã no liquidificador com casca e depois a gente vai coar, porque a gente quer extrair tudo que está entre a casca e a polpa. Além da maçã, nós vamos utilizar a cenoura. A cenoura é riquíssima em beta-caroteno, que vai ser convertido em vitamina A. A vitamina A ajuda na regeneração de mucosas. Todo alimento de cor mais alaranjado é rico em beta-caroteno. Através do cozimento tem como a gente transformar o tipo de fibra que o alimento tem. A gente vai transformar a fibra insolúvel da cenoura crua em fibra solúvel cozinhando a cenoura. Além disso, eu também vou utilizar nesse suco folhinhas de hortelã. O hortelã tem um óleo essencial que ele ajuda muito a desinflamar esse intestino. Então, pessoas com intestino irritado, diarreia crônica, o hortelã é maravilhoso. Seja através do chazinho de hortelã, seja através dos sucos ou dos suchás, que é a mistura de suco mais chás. E aí, vamos pro vídeo? Rodou! Para fazer o chá, eu vou colocar a água, vou deixar ferver. Aqui a água começou a ferver, eu já vou colocar em média uma colher de sopa da camomila. Eu posso fazer o chá mais concentrado, tá? Não tem problema. Então, se você não quiser ter muito trabalho, você faz o chá à noite. Já deixa o chá dormir na geladeira para de manhã você fazer o suchá. Vou desligar o fogo e vou abafar por 5 minutos. Aqui eu vou retirar a casca da cenoura. Eu vou picar a cenoura, pedaços menores, para cozinhar mais fácil. E agora eu vou cozinhar a cenoura, deixar ela bem macia, para modificar a fibra de insolúvel
para fibra solúvel, para a gente conseguir maior poder calmante para o intestino. Olha, aqui a cenoura já está bem cozida, para ela virar um purê no suco. Então aqui eu vou utilizar uma maçã. Então a pectina ela está em maior concentração entre a casca e a polpa. Então nós queremos a pectina para acalmar esse intestino. Então eu vou bater essa maçã com casca e depois eu vou coar para retirar a fibra insolúvel que está mais presente na casca. Eu vou utilizar apenas uma maçã, mas se é uma pessoa que está mais emagrecida, não tem diabetes, pode comer maior quantidade de frutas, poderia estar colocando até mais de uma maçã, tá? 2 maçãs na receita. Essa receita de suchá eu não adoço, porque não é interessante para quem está com o intestino inflamado, irritado, utilizar açúcar. Também não é indicação ingerir adoçantes à base de polióis, xilitol, eritritol, maltitol, que eles podem piorar a situação do intestino. E como vocês sempre me perguntam, eu vou deixar o link desse adoçante no lugar que eu compro para vocês aqui no descritivo, porque ele é um adoçante 100% stevia e a stevia não tem contraindicação para problemas intestinais, tá? A colherinha dele é bem pequenininha porque ele adoça muito. Agora nós vamos coar, tá vendo? Passa o purê, que é fibra solúvel, mas fica todo o resíduo da casca. Então a gente pode retirar essa parte e continuar coando. Tá vendo o purê saindo? Isso é fibra solúvel. Então é importante a gente fazer numa peneirinha mais fina. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida que eu respondo. Compartilhe, se inscreva no canal, deixa aquele like, aquela força para mim. Saúde, fui!